2015, 25 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. E a pergunta é: há o que comemorar? Eu respondo que sim, muito se avançou nesses 25 anos. Mas é claro que ainda existe um longo caminho a se percorrer para que de fato crianças e adolescentes se tornem sujeito de direitos. Neste ano de comemoração, de celebração de 25 anos, infelizmente, vemos um golpe acontecer contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a tentativa de reduzir a maioridade penal. Claro que a discussão é positiva. Claro que devemos debater a questão. Mas chega de discussões rasas e emocionais. É preciso nos pautar em números. Um exemplo disso é a reportagem do jornal Folha de Londrina desse último dia 6 de julho. Olha essa manchete aqui embaixo. Adolescentes são mais vítimas do que autores de homicídios no Paraná. Está na hora de discutirmos a redução da maioridade penal, que vai alterar o estatuto, se acontecer, de uma forma inteligente. Porque os números, os dados e a experiência de quem está na área mostra que o Estatuto da Criança e do Adolescente funciona mais que o Código Penal. Atender o clamor da sociedade, por um simples atender o clamor, quer dizer, levar em consideração essa opinião pública que ainda não conseguiu entender o fenômeno, é abrir margem para que, de fato, se for observar o que a sociedade quer, político, por exemplo, não tenha salário. Se perguntar, será a hora então de dissolver o Congresso Nacional. E nós sabemos que não é isto, não é esta a solução. Enfim, há de se investir mais. Isso não é só uma forma de falar. É preciso investir mais em políticas públicas, que de fato transformem crianças e adolescentes em sujeitos de direitos, que de fato elas tenham prioridade absoluta. Investir nos conselhos tutelares e nos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente é necessário e urgente. Eu que já estive em mais de 210 municípios em 23 estados, posso relatar o abandono que vivem não só conselhos tutelares, mas conselhos de direito. É preciso investir em capacitação, qualificação, formação, tanto de conselheiros tutelares quanto de conselheiros de direitos. Mas falando do conselho tutelar, que é a minha grande paixão, é preciso investir e reconhecer este trabalho tão importante com um salário compatível com a função. Não é possível que tenhamos, 25 anos depois, conselheiros tutelares recebendo um salário mínimo por uma função tão importante e, ao mesmo tempo, desgastante. É preciso investir em infraestrutura, é preciso haver equipamentos. A ação que o governo federal fez nos últimos 2 anos de distribuir mais de 3.000 kits a 3.000 conselhos tutelares de todo o Brasil foi um grande alívio, foi um sopro de alívio para esses mais de 3.000 conselhos tutelares. Mas há muitos outros conselhos clamando por socorro, porque vivem o abandono, vivem o descrédito, vivem a falta de investimento em políticas públicas e até para o seu próprio trabalho. Eu que estive em Brasília, nessa última semana, estive com o grande amigo Marcelo Nascimento, pude ver inclusive lá a maquete, do Conselho Tutelar Referencial, um outro grande avanço que o governo federal quer implantar nos municípios e de fato fazer diferença no atendimento da comunidade. Mas isso, infelizmente, são ações isoladas. Os municípios devem assumir o seu papel referente ao Conselho Tutelar. Compete ao município, deve constar no orçamento municipal os recursos necessários ao pleno funcionamento do Conselho Tutelar. Por isso eu digo para você, conselheiro tutelar que está me ouvindo, força! É preciso se capacitar, é preciso se capacitar através de livros, através da internet, em cursos presenciais, que talvez é o mais difícil de acontecer pela falta de investimento do poder público, mas é preciso buscar informação, é preciso comer as páginas do Estatuto e entender os papéis do Executivo, o papel do CMDCA e o próprio papel, o papel do Conselho Tutelar. Não é possível que 25 anos depois o Conselho Tutelar ainda seja confundido com um órgão de repressão, com um programa de atendimento.
As pessoas devem entender, as autoridades devem entender que o Conselho Tutelar é um órgão que faz justiça administrativa através de duas ferramentas: a requisição de serviço público e a representação daqueles que não garantem os direitos humanos de crianças e adolescentes. Quer o poder público, quando nega o atendimento, quando não acata a requisição do Conselho Tutelar, quer a família, quando agride os direitos da criança e do adolescente. Mas eu vou encerrar falando que nesses 25 anos é preciso celebrar. E essa celebração também tem que ser luta, tem que ser busca para que se concretize os direitos humanos de crianças e adolescentes elencados nas páginas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tome a sua decisão. Venha lutar para que o Estatuto se consolide. 25 anos. Está na hora do Estatuto, de fato, se tornar plena realidade em 100% dos municípios brasileiros. Vou encerrar deixando meu abraço, dizendo: na nossa história, nós decidimos muitas coisas. Eu decidi trabalhar por conselhos tutelares mais fortes e eficazes. Parabéns, Estatuto da Criança e do Adolescente!